Boa noite, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. A gente começa as perguntas do Rodolfo, do Grupo Liberal. Oi, Rodrigo, boa noite. Parabéns por mais uma vitória, né? Aqui no Mangueirão, já se tornou sua casa aqui em Belém do Pará. Rodrigo, eu queria que tu falasse sobre, na minha visão, a insistência de cruzamentos e chegadas do Remo pelos lados e a ausência no meio de campo com o Dodô, que voltou, né, para pegar, acredito que ritmo de jogo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Boa noite, Rodolfo. A insistência é natural. Se o jogo está mais fácil de jogar, a gente está encontrando espaço mais para jogar pelos lados. É um adversário com uma idade média baixa, né? Uma equipe, a média de 25 anos, uma equipe muito forte fisicamente, onde fecharam muito bem o corredor central, nos trazia essa dificuldade e pelo que a gente analisou dos jogos deles, é uma equipe que faz uma transição ofensiva muito rápida, eles são muito vertical pelo corredor central. Toda vez que o adversário insiste em jogar por dentro e perde a bola, eles estão altamente preparados para contra-atacar ali por dentro. E a gente treinou para jogar por dentro e por fora. Por fora eu conseguia fazer 2 contra 1, por fora eu estava conseguindo ter algum tipo de vantagem, né? Tentamos chamar o adversário para fora também, particular por dentro, teve poucas ações por dentro, mas a gente acreditou que o nosso ataque marcando pelas laterais do campo estava mais encaixado e era um jogo onde a gente não podia correr esse risco, dar essa transição ofensiva para eles. Então a gente optou por ter um jogo um pouco mais seguro e criar as vantagens pelo lado. Legal. Um outro ponto, a gente debate a respeito desse jogador cão de guarda, desse volante mordedor que o Remo tem, né? O time titular hoje do Remo, a gente vê Pavani e Jaderson, que não tem essa característica, mas o Dodô avançado na base do Boca, ele se profissionaliza como zagueiro, mas na base do Boca, o Alvarino muitas vezes jogou como volante, até pela questão da estatura e da qualidade de passo. Tu tá começando a trabalhar e enxergar o Alvarino também como sendo essa possibilidade de ser esse volante quando precisar no decorrer das partidas na temporada, de ser esse jogador cão de guarda que a gente vê uma ausência ainda no elenco do Remo? Rodolfo, o cão de guarda aí que a gente procura produzir dentro do jogo é o sistema. O sistema marcar forte, o sistema encurtar, o sistema cobrir a bola, perdeu a bola, protege, né? E de repente você sai com um jogador, que a grande maioria dos jogadores que marca como um cão de guarda, como a expressão que vocês utilizam, geralmente ele não vai dar a melhor qualidade numa saída de bola. Então a gente pode, legal, a gente jogando, tendo que ser o protagonista de uma partida como essa, você vai ter que ter jogadores com características que vai propor o jogo, e não apenas só ficar refém de ficar correndo atrás de um camisa 10 adversário, marcando e pouco produzindo ofensivamente, né? Então, em determinados momentos do jogo, é evidente que vai ser exigido. Eu acho que é o terceiro jogo que o Ivan está entrando nessa função, né? Ele já entrou com um zagueiro ali pelos lados, né? Mas por essa qualidade, essa noção de espaço por dentro, fez a base ali como volante, a gente está atuando ele ali. Hoje, a gente tem que fazer algumas alterações para expor um pouquinho mais, e depois que a gente conseguiu o placar, e é inevitável quando você põe um time um pouco mais leve, um pouco mais técnico, vai gerar espaço, vai gerar contra-ataque. Foi quando a gente refez algumas alterações e optamos por ele de volante, mas ele tem essa característica. O Denner é um jogador que também sabe marcar assim, marcar forte, né? Tá retornando aí na próxima semana, mas ele também tem essas características. Eu acho que quando o jogo pedir, a gente observar um adversário que seja necessário, a gente tem essas peças necessárias para colocar no exato momento. Se é sair jogando, se a gente vai fazer um jogo onde a gente vai jogar reativo, pode ser ele. Agora, quando a gente tem que propor, a gente tem que repensar isso, mas as peças estão aí, no momento certo a gente vai estar usando. Oi, Rodrigo, parabéns pela vitória. Primeiro tempo, o Remo se movimentou muito, dinamismo, e atacou e não acertou o alvo. No segundo tempo, com as mudanças, o Remo não criou tantas situações de gol e foi letal, que o jogador que saiu do banco foi lá e resolveu. Por isso você fala que para a gente que é sempre bom ter um elenco, um banco também, quando você precisar vai lá
e o cara vai lá e resolve. Eu quero saber de você que comanda esse grupo. Isso já aconteceu contra o Santa Rosa, aconteceu contra a Tuna, o Remo comandando o jogo no primeiro tempo, aconteceu inclusive com o São Raimundo, que você não estava no banco, mas o Remo teve chance também de matar. O que está acontecendo? Por que o Clube do Remo? No primeiro tempo, ele abafa, ele vai, faz linha alta, pressiona, domina e não consegue fazer os gols. Hein, Rodrigo? Parabéns pela vitória. Obrigado, Cachado. Todo o time vem muito fechado aqui, né? Quando a gente vai jogar contra as equipes que vêm aqui no Mangueirão, eles estão jogando reativo. Estão marcando muito fechado. Então a gente está procurando pressioná-los, tentar abrir o placar cedo para as equipes saírem lá de trás. E aí a gente consegue ter um jogo mais franco, um jogo com mais espaços, né? E hoje, primeiro tempo, eu acredito que a gente teve uma superioridade muito legal. Cedemos poucos contra-ataque, criamos algumas possibilidades, mas a ânsia de construir, o que faltou para a gente no primeiro tempo? Organizar a nossa área ofensiva. A gente, quando está um pouquinho mais concentrado ali para terminar a jogada, a gente consegue chegar com 4 ou 5 jogadores dentro da área. E no primeiro tempo a gente estava querendo buscar a bola, envolver, infiltrar pelos lados, e no momento que a gente chegava na linha para cruzar, a gente estava em desvantagem. Então a bola estava passando por ali. Eu acho que quando a gente organizou um pouquinho no segundo tempo, o time adversário de Santa Rosa baixou mais as linhas ainda, dificultou um pouquinho mais. Foi quando eu tive que trazer o Dodô um pouquinho mais atrás para iniciar esse tipo de construção, né? Ele é um jogador que joga muito mais próximo da área ali, para fazer um 2, né? Para estar batendo de longe. Mas como o time baixou muito as linhas, eu percebi que o Dodô tinha que vir um pouquinho mais de trás, né? E a gente vinha com essa construção com um pouquinho mais de qualidade, abrimos o Jaderson. Mas é natural que o adversário se feche bastante. E isso dificulta. A gente tem jogadores no banco que tem característica, o próprio caso do Adailton, de quando o jogo está um pouquinho mais aberto, é o momento do Adailton. Quando o jogo está muito truncado, ele não tem tanto espaço para usar a sua força, né? Então a gente está identificando a característica dos jogadores e tentando colocar ali no momento certo para eles irem adaptando e ganhando confiança. Mas é isso, quando a gente não abre o placar cedo, o adversário continua se fechando, ganhando confiança, aí vai ficando mais difícil de entrar. Você vai agora para o seu primeiro repá, né, Rodrigo? Repá clássico é diferente. O que você pensa para esse jogo do próximo domingo? Você acha que é um qualquer jogo? Você tem essa formação, seu estilo, sua plataforma de jogo, não vai mudar, vai ser sempre assim, um time em busca sempre do gol, pressionando, em busca de vitória? O que apresenta um repá para o técnico Rodrigo Santana, que vai para o seu primeiro? Bom, será o meu primeiro. Clássicos aí a gente está acostumado a jogar, vai ser o meu primeiro repá. Faz parte de uma história nacional, onde todos falam do repá. A gente está no dia a dia aí, anda na rua, a gente vê o que o torcedor passa para a gente, os funcionários dos clubes, os atletas que aqui já viveram o repá, passam um pouco da nossa experiência. A gente também estuda um pouco a história dos clássicos, né? Nessa fase, a gente sabe que a gente joga para manter a nossa liderança. Ninguém quer apenas jogar um repá, né? Um clássico você quer vencer. E não pode ser diferente. A gente tem que manter a nossa competitividade. Eu acho que a nossa identidade está sendo mostrada. Eu acho que a gente não pode fugir muito das características. A gente tem que entender cada momento do jogo, cada etapa do jogo, mas não fugir muito das características que a gente tem. Manter o nível de confiança alto. Sabe que clássico é sempre um campeonato à parte, mas a gente vai estar muito concentrado nessa semana para procurar chegar impecável no clássico. Alô, boa noite, Rodrigo. Parabéns pela vitória, Jorge do canal Poderoso Leão. No primeiro tempo a gente viu um time que produzia muito, mas era pouco efetivo, né? E isso no segundo tempo, mais uma vez, parece que foi ajustado, e as peças que entraram, os jogadores que entraram no segundo tempo, não deixaram o ritmo baixar. Isso está sendo uma característica bem interessante de perceber já nesse início de temporada, e a gente percebe que esses ajustes do primeiro para o segundo tempo, normalmente eles são contornados e o time consegue voltar um pouco melhor. A preocupação vem um clássico agora aí pela frente.
E no repar, você tem 3 oportunidades, você tem que guardar 2. Você não pode estar deixando a coisa passar. Como é que vai ser trabalhado isso? Como é que tu pensas em trabalhar isso? Essa preparação até mental mesmo, para os jogadores poderem encarar um repar. Acho que a grande maioria já ouviu falar, mas nunca encarou de fato um repar. Talvez não entenda exatamente o que isso representa. Como é que tu pensas em trabalhar isso? Bom, Jorge, boa noite. Hoje eu fico feliz por mais uma vez a gente não sofreu gol. Não, então já é a segunda partida sem sofrer gol. Você entra para um clássico com nível de concentração muito alto, com o sistema defensivo preparado, onde o nosso início de marcação inicia desde o nosso camisa 9. Sem a bola ele precisa pressionar, ele precisa cobrir. Isso já traz uma confiança legal para dentro do jogo. A gente sabe que também os atacantes vão ter que estar num dia muito inspirado. Às vezes uma oportunidade que tem no jogo, ele tem que estar preparado para guardar. Hoje a gente ainda dispersou algumas possibilidades, mas o que me anima, que muitas das vezes o pessoal pode se queixar, mas jogar muito pelo lado. Mas o jogar pelo lado não era apenas um jogador que sempre fazia a mesma jogada. Até o Rafael Castro fez ultrapassagem hoje, o Sávio fez, ora é o Cadu, ora é o Marcelinho, ora é o Dodô, ora é o Maxwell. Então a gente está buscando algum tipo de infiltração ali dentro. Então isso faz parte para a gente ir ganhando confiança. É um jogo que a gente vai cobrar muita atenção. Às vezes é uma possibilidade. A gente teve um volume de jogo muito grande. É evidente que o adversário vai estar estudando a gente, como nós também estudamos o adversário, mas a gente espera se impor. A gente não espera fugir das nossas características, entender o jogo, jogar com regulamento. É importante classificar em primeiro para ter algum tipo de vantagem na frente. Mas a gente está preparado, está muito consciente que precisamos evoluir muito aí dentro da competição ainda, início de ano, está começando. Mas todo clássico a gente espera dar um retorno muito positivo para o nosso torcedor. Uma outra coisa que a gente percebe também é a dedicação tática dos jogadores. Todo mundo que entra se dedica muito ao esquema, se dedica muito ao trabalho, ao jogo em si. Hoje a gente vê o Marcelinho atuando do outro lado, mesmo com as características que ele já tem, mas ele tentava ali fazer o melhor jogo, a melhor profundidade. Às vezes, quando ele não conseguia, vinha o Dodô e fazia essa profundidade e ele ia um pouco mais pelo meio. Você falou agora do camisa 9, a importância do camisa 9. E muita gente fala sobre isso. Porque o nosso camisa 9, os nossos camisas 9 não estão goleando, não estão sendo artilheiros. E a verdade é que é muito mais além do que a artilharia, a importância do camisa 9, no caso o Ítalo e o Viseu, né, Rodrigo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que fala sobre essa situação. Viseu não é isso, Ítalo não é aquilo, mas a importância que eles têm tática durante a partida, ela é muito grande, né? Com certeza, Jorge. Esses dois camisa 9 que a gente tem, taticamente são fundamentais, participam do jogo a todo momento, inclusive quando estão sem a bola, eles são capazes de marcar, de fechar a linha de passe. Quando o adversário entra no nosso campo, eles são úteis, estão competindo, estão marcando. Muitas das vezes o torcedor tem aquela visão que só o 9 tem que fazer gol, e muitas das vezes eles estão puxando a marcação no primeiro pau para a gente terminar no segundo. Outras eles estão no segundo para a gente atacar o primeiro. Então, por ter o chamariz do camisa 9, o nome que eles estão segurando muita marcação. E aí vai ter momentos que eles não vão participar do gol, do lance, com a bola, mas porém estão puxando os zagueiros para ter infiltração do próximo. Hoje, no primeiro tempo, principalmente, o Viseu puxou várias no segundo pau, o nosso primeiro pau ficou aberto, ninguém pisou ali. Foi o que eu cobrei depois do Dodô e o Max. Outras ele fechava no primeiro, a bola passava no segundo, ou seja, o nosso ponto oposto não estava fechando ali. Então, e aí quando essa bola passa, vão cobrar quem? O 9. O 9 não está participando. Não, o 9 está fazendo a função que foi pedido. É evidente que vai ter momentos que a bola vai chegar, ele vai ter que estar pronto para estar terminando em gol. Mas hoje a gente vê que o sistema em si tem que funcionar. Não é apenas só o camisa 9 fazer o gol. Eu poderia ter aí o Viseu ou o próprio Ítalo com 6, 7, 8 gols do campeonato, um exemplo. Só que o nosso time não é assim. Nosso time tem 3, 4 jogadores com 3 gols.
Ou seja, todo mundo está sendo eficiente, todo mundo está cumprindo a sua função. Se o 9 está puxando a marcação, o ponta está terminando. Se é o ponta que está puxando a marcação, é o 9 que está fazendo. O Viseu tem 3 gols, 2 assistências. O Max tem 3 gols. O Adailton já tem 4 gols no ano. O Ítalo tem gol, o Jaderson tem gol. Então, cada um tem o seu momento e cada um está produzindo na medida certa. A gente nunca vai ter no nosso sistema de jogo apenas um jogador que vai fazer gol por todo mundo ali. Todo mundo vai ter sua parcela de competência e de ajuda ali dentro. Bom, alô, agora. Rodrigo, boa noite. Gladys do Sport News. Rodrigo, eu vou falar do Adailton, que ele está entrando, está resolvendo, está jogando bem. Ele merece já ser titular desse time ou isso ainda vai ser uma carta na tua manga aí? Gladson, boa noite. Adailton tem muito potencial para ser o titular da nossa equipe. Mas no momento as características dele, ele precisa de um campo um pouquinho mais aberto. Ele precisa estar em campo no momento que o adversário está querendo propor jogo também, para ele utilizar essa força. A gente percebe que o Adailton é um jogador que ele não sabe dosar. Ele vai no limite dele físico. E muitas das vezes afoga, cansa e pode nos expor um pouquinho. Então, uma questão de ritmo de jogo, às vezes não é nem só físico, ele vai ganhando aos pouquinhos. E quando a gente encontrar um adversário que a gente sabe que vai propor um pouco mais de jogo, tá um pouquinho mais aberto, mais espaçado o campo, ele tem potencial para ser, mas hoje a gente está optando muito mais por esse segundo tempo, o momento que o jogo está um pouquinho mais aberto, que a gente percebe que o adversário está um pouco cansado e eu acho que é o espaço para o Adailton correr. Bom, Rodrigo, muita gente se fala do Repá, é a semana que vai chegar aí o clássico. Eu observei os atletas saindo, sendo substituído e baixando a cabeça, não contente com o seu desempenho. Como é que tu faz para dar uma sacudida no elenco para esse Repá que vai chegar? Rapaziada, geralmente todo mundo quer fazer o seu gol, né? Então, às vezes, ou é o cansaço, porque eles também entregam o máximo ali, estão rodando muito alto, o condicionamento físico, a intensidade de jogo está muito alta, a física deles, né? Eu acho que está todo mundo de cabeça muito boa, muito preparado. Hoje, eles estão de parabéns, porque, poxa, eu acho que eles entregaram muito, não demos tanto contra-ataque, que era o ponto mais forte. Santa Rosa vem com 2 bons resultados, né? Vem de uma vitória, vem de um empate com um time que era invicto, veio aqui bem fechado para marcar a gente não cedeu tanto contra-golpe. No momento da falta ali, o Rangel foi muito bem também. Quando a gente precisa, a gente também tem um grande jogador ali, que é o Rangel, para fazer a sua parte. Acho que foi um jogo legal, independente do placar, não foi um placar elástico, mas eu acho que pelo que eles produziram, nos traz uma confiança para a gente fazer uma boa semana. Reage do canal Chaves Gemista. Queria te perguntar, Rodrigo, sobre essa improvisação hoje na lateral esquerda por conta da lesão do Edson Cauã. O Sávio acabou voltando para aquela linha defensiva que acabou dando certo na Série C, aquele time do acesso, e o Marcelinho foi improvisado. Mas tu já tem um jogador contratado para essa posição, que é o Alan Rodrigues, que a gente está aguardando a questão do bid para poder ver se ele estreia no próximo domingo contra o Paysandu. A formação que você colocou hoje com o Marcelinho e o Sávio indo para a defesa já é, de uma certa forma, estudando o Paysandu para o próximo domingo, sabendo que o Paysandu também tem um jogo forte pela ponta direita ali, com Rossi, às vezes o Pedro Del Valle, jogadores que buscam o Nicolas e tem essa jogada de linha de fundo sempre forte no time do Paysandu? Boa noite, Chaves. A gente analisando o adversário hoje, o Santa Rosa, a gente sabia que a gente teria mais liberdade para jogar pelos lados, mas para jogar pelos lados a gente tinha que ter um passe melhor. Então a gente optou pelo Sávio. Em relação ao Alan, a documentação dele ainda não tinha ficado pronta. Então a gente optou pelo Marcelinho, né? Mantivemos o Cadu ali no lado direito, trouxemos o Marcelinho, porque eu acho que se a gente não tem um time, não tem uma bola muito rápida saindo ali de trás, a gente também ia ter dificuldade pelas laterais. Aí vocês estariam perguntando para mim, mas também não jogou nem pelas laterais, nem por dentro, né? Então o Sávio nos dá essa qualidade nessa saída de bola, com um pouco mais de qualidade, e ainda tem a possibilidade dessa ultrapassagem.
Então a gente optou por característica do jogo. A gente vai ver o Alan essa semana, se ele já está preparado fisicamente, se ele está bem. É uma possibilidade, é mais uma possibilidade que eu fico feliz, porque é um jogo muito importante. O Alan também está acostumado a esse tipo de jogos, a grande maioria dos jogadores. E a gente, quanto mais optar por atletas que já conhecem o Repá, melhor. Já vão estar identificados com aquela atmosfera, já viveram esse momento, sabe como é. Porque não adianta, às vezes, você traz o jogador que não conhece a história do Repá, e aí todo mundo criando aquele clima de clássico, e ele está frio, ele está gelado no meio do jogo. Então é importantíssimo os jogadores que já conheceram. A gente está procurando fazer quem chegou agora também se envolver muito com esse cenário e entender que é um jogo muito importante, só que mais importante ainda é no mata-mata. Sobre essa questão envolvendo enfrentar um adversário com uma característica mais defensiva, que é o Santa Rosa, como a maioria dos times do Campeonato Paraense, e agora encarar o Paysandu, que vai ter a mesma responsabilidade do Clube do Remo, de sair para o jogo, de abrir espaços para o Remo. E se na tua cabeça passa justamente isso, ter um controle do jogo para tentar dividir as regras da partida, não sofrer tanto, mas sabendo que precisa trabalhar para enfrentar equipes fechadas como é o Santa Rosa, e como vai ser o gás também na Copa do Brasil 3 dias depois do Repá. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Chaves. Boa noite. Um grande jogo, né? O clássico todo mundo quer jogar, todo mundo quer ser protagonista. É a oportunidade do jogador crescer, é a oportunidade do jogador se tornar gigante, é a oportunidade do jogador entrar para a história, fazer história. Todos estão muito motivados, eu acredito que vai ser um grande jogo. Espero que a gente esteja muito preparado para esse jogo. A gente tem uma confiança bacana que vem sendo construída desde a nossa pré-temporada. Entender como o adversário também vai estar no momento, né? Qual a ideia de jogo, qual o modelo de jogo que eles vão ter, para ver como que vai encaixar melhor a nossa forma. Bom. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Valeu, Samara.